Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos. Estamos em mais um encontro, dessa vez num trio masculino. Falta-nos a presença de Maria Fernanda, porque a gente tem essas dificuldades de momento, de hora, de dia, todo mundo com as atividades. Depois da pandemia, todo mundo teve que voltar às atividades que se multiplicaram, né? Então, hoje nós somos três meninos, eu, José Carlos da Silva e Nilo Nogueira, para mais um encontro muito caro aos nossos corações e para tratar de um tema que toca muito a sociedade hoje e que a doutrina dos espíritos, ou a partir dela, nós queremos ver se nos é possível lançar alguma luz, né? Trazer algumas ideias em torno desse tema que é tão premente na atualidade. Enfim, Nilo e José Carlos, bem-vindos, amigos queridos. Eu passo a palavra ao Nilo, que está aqui em cima, juntinho comigo, depois de você, Zé Carlos. Olá, tudo bom? Tudo bem? Arlindo, José Carlos, como é que tá? Tudo bem? Tudo em paz. Como sempre, é muito boa a oportunidade de participar do Caminhando Juntos, que é um programa que traz sempre temas importantes para o debate no âmbito espírita, né, que nos propicia estudar, aprofundar o entendimento dos conceitos espíritas. Então, eu sempre agradeço a você o convite para participar. É isso aí, eu que agradeço sempre a vocês por aceitarem o convite. O que seria de nós sem vocês? Fala, Zé. Olá, lindo. Olá, Nilo. Comungo da mesma ideia, sempre bom participar, né, de caminhando juntos, abordando temas que são tão importantes e reforçando, né? Quer dizer, o próprio estudo nos mostra que Kardec é muito atual. Ele é muito atual, quer dizer, a doutrina espírita traz esclarecimento para todos os aspectos da vida, né? Então, que todos nós possamos aproveitar muito esses momentos através da troca, da informação, juntamente com esses nossos companheiros que nos estão assistindo, né? É isso aí. Compartilhando conosco. Justamente. Caríssimos, nós hoje temos uma missão espinhosa, porque o tema não é um tema fácil, não é um tema simples, é um tema premente, porque a sociedade vive abraços com ele, alguns com muita má vontade, mas esses grupos se organizam, lutam por direitos, propõem, correm atrás daquilo que mais precisam, mobilizam a sociedade para o entendimento, a aceitação, o esclarecimento, o respeito, a cidadania, enfim. Então, nós trazemos hoje um tema, como nós dissemos, bastante difícil, mas que faz parte do nosso dia a dia e precisa ser enfrentado, discutido, observado, apreendido, para que a gente mude, talvez, os olhares para esses grupos que se organizam de forma tão decidida, tão forte, tão clara. Um olhar espírita sobre a realidade do universo LGBTQIAP+. Que sigla enorme, que a gente, de modo geral, repete muito sem saber o que é, sem dar muita atenção, sem ter uma clareza muito grande do que significam todas essas letras e, acima de tudo, o que significam esses seres humanos por trás dessas letras, né? O que vocês acham? Bom, eu acho que é oportuno, porque uma vez que são questões, são termos, né? É uma sigla que cada vez mais passa a fazer parte do nosso cotidiano, é importante que a gente saiba do que se trata, né? Minimamente tenhamos a informação do que quer dizer, né? Porque ela vai estar aí cada vez mais, né? A gente fala em grupos, né? Esse grupo que isso também já é uma marca do tempo, né? Quem sabe um dia eles não serão mais tratados como grupo, um grupo, mas como cidadãos, como pessoas, né? Que estão buscando ser vistas e reconhecidos socialmente. Diga, Zé, algo a dizer?
Fique à vontade. E o que o são, né? Quer dizer, são seres humanos, né? Então, eles fazem parte da sociedade, estão inseridos e por fazerem parte dessa da nossa sociedade, é por que criar tanta dissidência, né? E que essa nossa discussão, sob o olhar da doutrina espírita, possa nos esclarecer e nos ajudar a ter um olhar mais profundo, olhar o que está dentro, não o que está fora, não a estampa, né? Mas sim entender, né, esse momento que estamos vivendo, o porquê dessas siglas todas, e que com isso nós possamos refletir e se temos muitas dificuldades ainda em lidar com essas questões, que possamos rever isso e, quem sabe, até mudar a nossa forma de, não só de ver, mas de lidar, né, com essas questões. Isso. E também, aproveitando o gancho do Zé Carlos, eu considero importante também a gente entrando no debate, quanto mais oportunidade de debater o assunto, mais chance vamos tendo de sair daquele preconceito estrutural, Uhum. né, aquele que é herdado culturalmente, e começar realmente a raciocinar e pensar, e porque aquilo tudo que é novo, tudo que vem quebrando o status quo, a gente tende a ter medo, né? A gente se assusta e se sente inseguro. Uhum. Mas a gente tem que ver que o mundo está mudando, e se nós queremos um planeta regenerado, é um planeta que deve ter lugar para todos, sem distinção. Isso. Todos que encarnam nele estão encarnando com a autorização, com todo o direito dado por Deus. Exato. Então, não, a discriminação é nossa. Não Uhum. há por que haver isso. O que precisa é muita informação, compreensão e abertura. Abrir-se para tentar entender, porque também tem pessoas que já partem, né, para abordar o assunto já com prevenção, com má vontade, com aquele, né? Então, assim, é realmente se abrir, tentar entender qual é a proposta do que se está falando, né? Uhum. E com o tempo, eu acredito, a gente fica mais instrumentalizado para superar esses preconceitos, superar essas posições cristalizadas, culturais, né? Exato. Eu Sem vou fazer. falar, Sim, fala. perdão, sem falar que essa questão, veja bem, ela está muito em evidência hoje, né? Uhum. Até porque essas pessoas estão abraçando, estão em busca de se colocar de uma forma melhor na sociedade, seus direitos. Agora, a gente tem que lembrar que isso sempre, sempre existiu desde que a humanidade é humanidade, né? Uhum. Então, não é uma coisa novíssima, mas a forma de lidar com essas questões realmente precisa mudar na sociedade. E, além do mais, quer dizer, a gente começa a falar, o assunto é tão rico, né? Uma É, coisa vai muito, puxando muito, muito, outra, muito. né? E quem garante que um de nós, ou todos nós, ou quem de nós, numa próxima encarnação, não estará enfrentando uma condição nessa área, uma Exato. experiência de crescimento, de evolução, né? Exato. Então, assim, não existe, a vida é ampla, é geral, é para todos, não É, existe aquele que está isento do que quer que seja. Todos isso. passaremos, se já não passamos, por todas as experiências, não Exato. é isso? Eu vou fazer o seguinte: antes de entrar naquilo que nós nos propusemos antes de iniciarmos aqui, nós vamos trazer aquelas 3 perguntas clássicas, básicas, dentro de O Livro dos Espíritos, aliás, fundamentais no livro segundo, Mundo Espírito ou dos Espíritos. Kardec pergunta assim, na questão 200: o que os espíritos têm sexo? Essa é a pergunta feita. E a resposta recebida: não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseada na afinidade de sentimentos. Kardec continua perguntando na 201: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E a resposta: sim,
pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E ele termina essa sessão perguntando na 202: quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? E a resposta: isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. E Kardec põe uma nota interessante: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens, etc. Veja, eu trouxe as 3 perguntas de Kardec com as respectivas respostas e a sua nota de forma rápida, porque a gente lá na frente vai avançar um pouquinho mais sobre essa questão. Porque, em princípio, é isso: homens e mulheres se reencarnam. Ponto. Agora, nós vamos encontrar depois outras situações. Mas diga aí, algum comentário em cima desse momento? Eu acho, Tranquilo. eu acho Desculpe. até que, nada, eu acho que essas 3 perguntas, elas são assim fundamentais. Só isso já muda o panorama, já muda a nossa visão. Quer dizer, se nós nos vermos realmente enquanto espíritos, e o espírito não tendo sexo, nós vamos ter oportunidades, e eu falo oportunidades mesmo, porque para que o espírito evolua, ele precisa passar por todas as experiências. Então, se estamos num estado evolutivo, que reencarnamos num planeta que é constituído de uma sociedade e que homens e mulheres têm seus deveres, suas tarefas, consequentemente deveriam ter os mesmos direitos, né, em termos sociais, essas experiências elas se somam ao espírito, eles não se somam ao sexo masculino ou ao sexo feminino, né? Quer dizer, isso nos dá um arcabouço de experiências que é pontual para o nosso processo evolutivo. Então, hoje, somos 3 meninos, como o Arlindo falou, estamos num corpo masculino. Amanhã podemos reencarnar num corpo feminino mediante as nossas necessidades evolutivas e talvez até por escolha, por entender que é importante passar. E quem sabe já não passamos, né? Nós já não reencarnamos num corpo feminino. Mas vamos lá, podemos seguir? Vamos indo agora com aquilo que nos trouxe aqui para esse encontro, mais especificamente. O que significam todas as letras da sigla LGBTQIAP+. Você sabe quais comunidades cada letra representa? A gente explica todas aqui. Esta sigla representa as pessoas que, de alguma forma, não se identificam com a heterossexualidade ou com o conceito de que só existem 2 gêneros, masculino e feminino. Explica a historiadora e professora Chelsea Del Rio Aldesquim. Nos anos 70, ela começa a dizer: quando começaram os maiores movimentos pelos direitos de pessoas homossexuais e transexuais nos Estados Unidos, os ativistas geralmente usavam a palavra gay para definir homens e mulheres homossexuais. Nos anos 80, os eventos e as organizações passaram a usar gays e lésbicas, segundo a professora. Bissexuais, no final dos anos 1980, é que começaram a surgir as letras B para bissexuais e T para pessoas transgênero. Assim, ao longo dos anos 90, essas organizações passaram a usar a sigla LGBT. No Brasil, também era comum dizer GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E, entre os ativistas, GLBT, já contemplando as novas letras. Pouco mais tarde, o L veio para o início da sigla
para reconhecer a luta das mulheres lésbicas e feministas. Por aqui, no Brasil, o LGBT só se tornaria popular depois de 2008, ao ser adotado oficialmente pela primeira vez na primeira Conferência Nacional LGBT, como explica ao UOL o Fábio Mariano Borges, doutor em Sociologia pela PUC São Paulo e consultor de inclusão da diversidade. Ao mesmo tempo, começam a surgir novas denominações para incluir mais comunidades, até chegarmos a LGBTQIA+P+. As siglas, ou melhor, a sigla, reflete um maior reconhecimento de gênero e diversidade sexual e uma melhor consciência dessa diversidade, comenta a professora Chelsea. E aí nós já damos uma parada para que a gente observe, que eu acho que é importante observar nesse primeiro momento, é isso que está posto aqui nesse último instante. Ao mesmo tempo, começam a surgir novas denominações para incluir mais comunidades, até chegarmos a essa sigla grande que nós já conhecemos. E então, ela diz que a sigla reflete maior reconhecimento de gênero e diversidade sexual e uma melhor consciência dessa diversidade, que é disso que se trata. Nós estamos lidando nessa atualidade, especialmente, com a necessidade de reconhecer a diversidade de pessoas, de valores, de sentimentos, de identificações, e não cabe a nenhum de nós, em particular, tentar impedir esse ou aquele. Os preconceitos necessariamente precisam ser superados, porque cada um tem direito de ser. O que vocês acham? Sem dúvida, né? Nós estamos caminhando no sentido de essas questões começarem a vir à tona para serem aceitas. Porque desde que o mundo é mundo, desde que o espírito encarna no planeta Terra, né? Acredito que existiram essas condições em todos os tempos, né? Foram tratadas de acordo ao sabor do momento, lá na época, né? Cada época deu o seu tratamento a essas questões, né? A humanidade sempre esteve às voltas para as questões sexuais, sociais, enfim, de todas as naturezas. E é claro que hoje isso começa a vir à tona como algo que que a luz precisa alcançar e que precisa chegar a todos e se tornar um assunto realmente debatido, situado, né? Ocupar o seu lugar e passar para a normalidade, né? Eu acho que a partir de agora isso não tem volta, isso vai ganhando aquela consciência de que realmente o ser humano é diverso, ele apresenta uma diversidade muito grande de experiência na área sexual, né? Alguma coisa, Rogério? Isso me lembra que, desde a Grécia Antiga, já se identificava essas relações homoafetivas, por exemplo, né? E, infelizmente, com o próprio passar da evolução e com a força da igreja, que se criou aí um padrão de comportamento muito baseado na questão do pecado, né? Quer dizer, foi se reestruturando uma sociedade em que acabou se tornando muito rígida, né? Se a gente começar a pensar lá no pecado original, né? Lá em Adão e Eva, que comeram a maçã, e aquilo tem um contexto de romper, na realidade, uma regra, né? Porque Adão e Eva, de uma certa forma, já foram aqueles primeiros que romperam teoricamente, romperiam com esse comportamento estético rígido que já existia, né? Então, isso também vem bem. O que eu quero dizer é que isso também vem bem misturado, né, e imiscuído com a questão religiosa, né? A rigidez da questão religiosa, os equívocos, né, das questões religiosas, né, que acaba, no fundo, endurecendo muito ou nublando muito a visão do homem em relação à sua própria essência,
Olha só que antagonismo, né? A religião que deveria libertar, ela acaba aprisionando dentro de padrões estéticos que hoje a própria sociedade já não suporta mais, né? Haja visto a força desses movimentos. A gente pode pensar que a heteronomia forçou ou gerou o farisaísmo, né? É verdade. É uma ordem exterior que resolve a sua vida, e aí faz as pessoas disfarçarem o que sentem, o que são de verdade, e aí se degringola tudo. Porque aparecem os xerifes, né? Pois é. Os fiscais do comportamento, os fiscais da lei, e ninguém quer ser excluído, né? Todos queremos. Isso eu vejo isso como o germe do movimento que ensinou as pessoas o caminho da hipocrisia, Exatamente. né? Do comportamento dissimulado, né? Dissimulado, é. Por força de necessidade até de sobrevivência, vamos dizer Não é assim, por né? mau caratismo, não. Será Não, é forçado, olha por só. Só força pode de ser aqui assim. sobrevivência. É difícil. Como o Zé Carlos bem colocou, a questão sexual ela passou a ter um cunho unicamente moralista pela religião, né? Então, ela caiu numa questão de caráter, de moral. Então, tudo que diverge do que é preconizado como normal é Perdão, visto Nildo. como falta de caráter, né? Perdão, Nildo, de moral, não, de moralismo. Que não é nem Moralismo, é de moralismo, é uma coisa menor. moralismo, É uma coisa menor. moralismo. Né? Então, é isso que acontece, né? Quando tudo e qualquer assunto pode ser abordado, pode ser examinado pelo cunho moral da coisa, né? Todas as questões têm lá a sua questão moral, seu enfoque moral. A sexualidade também, trata-se de comportamento. Então, mas a religião pegou especificamente por ser uma força presente em todas as pessoas, né? E por ali é mais fácil você exercer um domínio, exercer um controle. Isso. Mas aí Talvez, eu vou. Fala, Zé. perdão, a gente está vivendo até, eu acredito, um momento muito importante, porque com esses movimentos, é, isso traz a reboque outros tipos de preconceito. Então, esse movimento todo, ele vai fazer com que a sociedade pare para pensar e ter uma visão diferente, talvez até ajudando a nós, nesse processo de compreensão, nos relacionarmos melhor, né? Quer dizer, tendo relações mais literalmente afetuosas, independente de qualquer coisa. Exato. Eu vou agora trazer uma lista interessante, mas é só para que a gente que está em casa também se familiarize com o significado dessas coisas, né? Então, o que significa cada letra dessa enorme sigla, né? Lésbicas, mulheres que são romanticamente ou sexualmente atraídas por outras mulheres. Gays, homens que sentem atração romântica ou sexual por outros homens. Também pode ser usado para falar de todas as pessoas homossexuais, independentemente do gênero. Bissexuais, pessoas que sentem atração romântica ou sexual por mais de um gênero. Transgêneros, travestis e transexuais, pessoas cuja expressão ou identidade de gênero é diferente do sexo biológico que foi atribuído no nascimento. Quer é uma outra, a letra Q é quer, Q-U-E-E-R. Tem o termo que indica qualquer pessoa que não é heterossexual ou cuja sexualidade ou identidade de gênero muda com o tempo. Pode também significar questionando, ou seja, alguém que está explorando sua sexualidade ou gênero, buscando ainda conhecer. E intersexual, pessoa que nasceu com características sexuais, como genitais ou cromossomos, que não se enquadram nas categorias binárias masculinas ou femininas. A, de assexual, quem sente
pouca ou nenhuma atração sexual por outra pessoa. P, pansexual, pessoas que se sentem atraídas por todos os gêneros. Tem quem não coloque a letra P na sigla por entender que essa classificação já estaria contemplada pelo B de bissexuais. E o mais, o sinal de mais, está aqui para indicar que a comunidade inclui mais expressões de gênero e de sexualidade, como o arromantismo, ou seja, não ter desejo de viver um romance, e o poliamor, cultivar vários relacionamentos amorosos ao mesmo tempo. Sem o sinal de mais, a sigla vai longe. Existem versões com até 52 letras. Ela carrega todas as possíveis manifestações de sexualidade e dá importância para a inclusão das diferentes letras e indivíduos que elas representam. Então, eu volto a lembrar que aqui a ideia é lembrar essa busca por identidade comum no sentido de resgate ou de garantir cidadania, garantir tratamento, atendimento, saúde, direitos, enfim. O que não significa dizer aqui que nós estamos levantando bandeira disso ou daquilo. Nós estamos tratando da relação dos seres humanos com a sociedade em que vivemos, na sociedade em que vivemos, em que esses seres humanos estão presentes, vivem, produzem, trabalham, estudam, amam, têm famílias, têm filhos, não é uma singularidade, é uma figura complexa nesse contexto social em que vivemos, com tudo que tem direito, né? Fala, fique à vontade. Quem vai, Nilo ou Zé? E temos aí um aspecto também importante. Qual é a responsabilidade nossa enquanto sociedade quando exercemos uma pressão muito grande sobre esses grupos? Porque essa pressão muito grande é que muitas vezes acaba estimulando um comportamento dissonante enquanto seres humanos, né? Porque muitos desses indivíduos, eles mesmos colocam que têm muita dificuldade, às vezes, de se colocar em uma determinada posição social no mercado de trabalho, porque ele é avaliado pela sua aparência, ou por o seu, por a sua conduta Sua capacidade não é sexual. levada em conta, né? Sua capacidade Exatamente. profissional e habilidade profissional são levadas em conta. Graças a Deus, isso até está mudando por causa justamente de um movimento paralelo que surge em algumas empresas que já estão, inclusive, até implementando, sobre tanto a questão racial como a questão dessa diversidade de comportamento sexual e dando oportunidades, com um olhar um pouco melhor, mais à frente. Porque, veja bem, tem muitas pessoas, não importa, elas têm competência, preparo, uma inteligência muito grande. Muitas das vezes são pessoas que vão trazer para a sociedade uma contribuição absurda. De modo geral, agregam muito. Muito, muito. Então, quer dizer, a responsabilidade da sociedade em inibir essas pessoas ainda está no outro aspecto. É de causar tanto trauma, tanto transtornos, que acabam gerando realmente desvios de comportamento por falta de oportunidade de colocação, de poder se expressar, de poder se colocar, enfim. Então, essa pressão causa uma reclusão. Essa reclusão ela acaba afetando o indivíduo no seu aspecto psicoemocional, né? Então, quantos desses indivíduos realmente sofrem enquanto seres humanos, trazem dor, sofrimento, justamente por não ter uma oportunidade de se colocarem como realmente são. É isso. É verdade. E tudo que é reprimido, e se é verdadeiro, autêntico, ele vai se expressar de alguma maneira, vai procurar uma saída, uma forma. E quando você não permite que uma força qualquer se expresse autenticamente como ela vai buscar caminhos deturpados, então, obviamente, ela vai sair distorcida, deformada, né? Então, é isso que acontece. Assim, e são condições que agora se conhece, agora está se dando a conhecer
porque está havendo abertura para que as pessoas venham buscar orientação, venham buscar compreender o que está acontecendo com elas, porque até então não havia espaço para isso, né? Não é a pessoa que escolhe, não é a pessoa que quer, isso não é um modismo, não é uma novidade, não é a falta de caráter de ninguém, né? E são condições em que a pessoa se vê em determinado momento, da eclosão da sua sexualidade, da sua energia sexual, e ela se vê num mundo aparentemente, né, a princípio, formatado ali com masculino e feminino, e uma repressão enorme em cima de qualquer outro tipo de manifestação, como o Zé Carlos falou, isso vai criar um problema psicológico, emocional muito grande para essa pessoa. Agora, isso colocado, precisamos entender o seguinte: essa repressão toda está falando de uma desinformação da sociedade, de um modo geral, e mais, muitas vezes de um adoecimento. Então, estamos falando de uma sociedade emocionalmente adoecida, né? Quando acaba tratando de determinados temas com essa forma, com agressividade, enfim, isso aponta também o olhar para essa sociedade. O que está acontecendo com essa sociedade, né? Exato. A gente precisa, de alguma maneira, lembrar o tempo todo aos companheiros e companheiras que nos assistem, que nos ouvem, que nós estamos falando a partir de um país cristão, nomeadamente cristão. Isso é absolutamente chocante. Absolutamente chocante. É extremamente contraditório que num país cristão, né, quem no Brasil, ou se é católico, ou se é espírita, ou se é protestante, ou se é umbandista, mas todo mundo tem uma veia cristã acompanhando aí todo o processo. Então, que tal de cristianismo é esse que a gente está falando, em que todo mundo execra todo mundo? Né? É uma coisa que a gente precisa pensar, a gente precisa rever esses conceitos de alguma maneira. Tem que conversar de novo com esse Cristo que a gente conhece, para saber se é isso mesmo que vocês estão entendendo, que está complicado o negócio, né? A gente mata, a gente mata. O quê? É gay? É lésbica? É o quê? Mata. É trans o quê? Mata também. Difícil isso, muito difícil. Mas nós trouxemos isso aqui, não foi para brigar, não. Foi para a gente conseguir pensar um pouco mais nesse negócio. Pouco mais. Aí nós vamos para a Revista Espírita, de janeiro de 1866, de Allan Kardec, e o tema desse primeiro artigo é As Mulheres Têm Alma? E por que nós vamos lidar com esse tema, a partir desse tema, não falando exatamente das mulheres, mas num certo momento desse belíssimo artigo, em que Kardec põe a mulher no seu devido lugar, à altura dos homens, tira a mulher daquele limbo em que estava colocada até então, ele garante, ele põe a mulher nesse lugar de cidadã, né? De parceira, de partícipe, de irmanada com o homem. Mas ele vai fazendo uma descrição desse processo todo de nós espíritos, que estamos lá e cá, né? Nós somos homens, mulheres, somos homens, somos mulheres, somos homens, somos mulheres, mas na base nós somos espíritos. Eu volto em meia muda de roupa, eu e vocês também. De encarnação em encarnação, a gente vai fazendo essa troca eventualmente. Às vezes eu passo muito tempo vestindo a roupa masculina, outro tanto tempo vestindo a roupa feminina, e é isso que o espírito normalmente faz. Eu tenho que aprender e crescer, né? Então, é isso que está dito doutrinariamente. Mas Kardec apresenta, num certo trecho, quase ao final desse artigo, ele vai dizendo assim, lá naquele parágrafo, sofrendo o espírito encarnado, quase ao final, eu acho que é a última página antes. Nos encontramos, Zé? Está tudo em dia? Tudo. Sofrendo o espírito encarnado, a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo mesmo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois, pode acontecer que o espírito
percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e, com ela, o caráter dos sexos. Os que se nos apresentam como homens ou como mulheres é para lembrar a existência em que os conhecemos. Então, vamos pensar primeiro, nesse primeiro momento, pensar nisso. O que vocês têm a dizer até aí? Bom, aqui ele está dizendo que o espírito está sob influência do organismo, certo? Aquilo que ele está falando, né? Ele vai, nessa relação com o organismo, né, sob essa influência, ele vai desenvolvendo a sua atividade, né? Agora, a frequência com que ele assume, né, ele encarna, vamos dizer, num corpo feminino, né, ou masculino, pode gerar aí uma identificação com essa sexualidade, com essa natureza, né, ou masculina ou feminina, e isso passar a influenciá-lo quando ele desencarna e quando volta a encarnar, ainda que num corpo diferente, oposto ao anterior, ele pode vir a apresentar essas características, né? Parece que é o que ele está dizendo aí. Exatamente, exatamente. E aí é bom lembrar, amigos e amigas de casa, olha só, a gente tem se eu tenho uma frequência, eu estou Arlindo nesse momento, esse espírito presente aqui está nessa personalidade, pode ser que eu tenha feito mais 150 reencarnações como homem até agora, e isso cria-me uma tendência que eu vou e volto trazendo, que é a característica de pensamento, a matriz de pensamento fica muito voltada para o masculino. Mas eu, espírito, sei que eu preciso avançar através dos dois sexos quando reencarno. Então, pode ser que na minha próxima atividade reencarnatória eu venha como Laura. E ao vir como Laura, posso trazer as tendências masculinas do Arlindo de 150 vezes reencarnado como homem até agora. Isso é compreensível? Isso fica claro para os corações, para as mentes? É esse caminho que Kardec primeiro está nos falando. Mas ele, Zé, quer falar alguma coisa já ou espera? Não, vou aguardar. Pode fecha. E aí, Kardec segue dizendo assim: se essa influência se repercute da vida corporal à vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a corporal. Numa nova encarnação, trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito, ou seja, eu levei para lá dessas muitas reencarnações masculinas, eu quando volto agora como mulher, eu vou trazendo o que eu tenho, porque o espírito é herdeiro de si. O que eu construí até aqui foi isso, desta maneira. Então eu venho trazendo isso tudo para cá. Numa nova encarnação, trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, olha a diferença. Se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo, poderá então, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam, e olha como Kardec é primoroso no tangenciamento de uma questão que não era absolutamente abordável
em 1866. Olha como o cara vai longe, olha como ele foi longe. Assim se explicam certas anomalias aparentes. Olhe bem que ele está chamando de anomalias aparentes. Ouviu, companheiros? Aqueles que acham que ser gay, lésbico ou qualquer coisa nesse contexto seja anomalia para fazer cura gay e coisas desse tipo. Não são. Olha como Kardec está colocando aqui. Assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. É com vocês agora. Fala, Zé. Olha, realmente, tem que repetir o que você falou. Esse texto ele é primoroso. Primoroso. Como ele esclarece, né? E isso nos coloca bem diferenciar o que é ser o espírito na essência, enquanto essência, que é assexuado, mas que, por condicionamento das reencarnações, ele se reestrutura. Ele tem um arcabouço, ele traz muitas informações das experiências vividas com um tipo de corpo biológico, né? Enfim, então, como você falou, você vem com muitas encarnações como homem, quer dizer, ele desenvolve uma estrutura psicológica, enquanto espírito, em que ele é todo estruturado para uma experiência masculina. Se, a partir de um dado momento, por uma necessidade evolutiva, por uma necessidade expiatória até, ele muda de sexo, é natural que todo esse padrão de comportamento, que são as experiências que ele tinha, de uma certa forma, mesmo num corpo de uma mulher, considerando que ele, o corpo anterior às experiências masculinas, ele traga reflexos dessa experiência masculina. Necessariamente, ele não vai, nem sempre vai haver uma tendência, ele vai optar por um comportamento bissexual ou sexual. Não, necessariamente não. Mas, às vezes, esse comportamento pode sim fazer com que quem está à volta no meio social perceba que o seu comportamento não é exatamente de uma mulher, ou pela sua forma de falar, pela sua atitude corporal, pelo seu comportamento, que muitas das vezes é comparado com um homem, né? Então, Travou, Zé. essas possibilidades elas existem. Isso nos ajuda muito a entender que, à medida que nós, passando por experiências num corpo masculino, num corpo feminino, e vamos evoluindo no aspecto moral, a tendência natural, evoluindo enquanto espírito, que essas impressões que a gente recebe das nossas experiências neste planeta, no corpo de um homem ou de uma mulher, à medida que a gente vai evoluindo, essas impressões elas vão vamos dizer assim, elas vão tornando menos impactantes, elas vão se diluindo à medida que a gente vai evoluindo. Vai chegar um ponto que homem ou mulher, né, porque somos espíritos em essência, e o que está valendo aí não é um desenvolvimento masculino ou um desenvolvimento feminino. O que está valendo aí é o desenvolvimento do espírito. É isso que a gente precisa entender. É interessante isso que você falou, né, Carlos. Conforme o espírito vai evoluindo, provavelmente ele já passou muitas vezes pela encarnação num corpo masculino e muitas vezes num corpo feminino. E isso vai dando a ele um equilíbrio de experiências e de realidade psicoemocional que o impacto de cada uma vai sendo menor, né? Seja em que corpo ele venha, ele talvez tenha mais facilidade para se adequar, ou não, ou para, enfim, ele se sinta mais livre para passear nessas questões. Agora, uma coisa, como você está falando aqui do texto de Kardec, realmente, como naquela época, você vê, quando, realmente a doutrina espírita se aplica a todo e qualquer tema, de qualquer tempo, né? Quando ele fala que assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres.
naquela época não existiam esses termos, né? Nessas Uhum. siglas, LGBTQIAP+, QA, enfim. Isso. Mas, assim, ele já abre aqui a Uhum. discussão sobre a discordância entre a sexualidade afetiva e Uhum. a física. Uma pessoa num corpo cuja sexualidade não combina, a sexualidade espiritual não combina com aquele corpo. Claro. Então, ele já abre essa questão, acabou, já está Isso. aqui trazido esse assunto, Uhum. já desde aquela época, né? E que não quer dizer, veja bem, que naquela época não existissem, Uhum. né, essas categorias. Claro que a força da sociedade, se a gente comparar com a nossa sociedade atual, é aquela sociedade ainda muito mais repressora, claro que o comportamento dessas pessoas ele era muito modulado pela influência do meio que eles viviam. Então, Uhum. imagina a repressão. Se hoje essa, esses nossos companheiros que estão dentro dessas variadas categorias já sofrem tanto, imagina naquela época, né? Que talvez as categorias não fossem tão diversificadas, né? Uhum. Talvez fosse só uma questão de homossexualidade ou bissexualidade, né? Então, naquela época já existia de uma certa forma. Tanto que é que Kardec aborda lá. Agora, nunca ficou tão, vamos dizer assim, tão imprescindível ler Kardec para entender Uhum. o momento que a gente está vivendo hoje. Sim, sim, sim. É Então, muito por isso que o avançado o texto negócio, muito avançado. muito, nossa. Agora eu quero trazer para vocês o seguinte, para nós, né? Porque você sabe que eu sou um homem de música, né? Eu sou um homem musical, eu gosto muito de música. E aí eu fiquei lembrando de dois carinhas, né? Aliás, três pessoas, três figuras. A primeira foi uma dupla, né? Uma dupla que foi casada, que é Baby Consuelo e Pepeu Gomes, Gomes. que trouxeram uma canção que nem é deles, é do Pedro Aníbal de Oliveira, do Bernadette e do Cláudio Omar Oliveira Gomes, masculino e feminino. Hum, Olha que letra interessante. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina ou menino, somos masculino e feminino. Olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi que ser uma mulher masculina não fere meu lado feminino. Porque para parir 6 meninos, eu tive que ser masculino e feminino. Vou assim todo o tempo vivendo e aprendendo. E vem de lá o meu sentimento de ser. Meu coração mensageiro vem me dizer: salve, salve a alegria, a pureza e a fantasia. Então, quer dizer, Baby Consuelo dizendo na década de 70, início de 80, masculino e feminino. E hoje tem gente querendo bancar esse preconceito louco. E até os homens com medo de sentir a sua própria feminilidade, o que não sim, transforma ninguém em gay. É uma coisa maluca isso. Mas a gente vai um pouquinho mais com uma grande figura da música popular brasileira, atualmente um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, que é o Gilberto Gil, quando ele faz Super-Homem, para falar da importância dessa mulher que precisa estar presente em nós e o respeito e o carinho que nós temos que ter por ela, inclusive em nós, porque nós somos essa dualidade necessária para alcançar a unidade lá na frente. E aí ele vai dizer: um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria. Está dizendo igual a Kardec o negócio ou não? Porque a gente vai lá e vem cá. Do que eu quisesse ter, que nada. Minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é o que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender a mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera e só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como Deus o curso da história por causa da mulher. E a gente não aprende isso, que esses caras simples, não estão estudando espiritismo, não estão estudando evangelismo, estão poetizando e falando dessas coisas com naturalidade, não é?
estão Sim. buscando a plenitude do sentir, do viver, né? Com todos os acertos e erros, com todos os Uhum. enganos, mas dando a cara a tapa e trilhando os caminhos do aprendizado, né? Da busca de entendimento das coisas, né? Exato. E nós trouxemos isso, esses dois grupos de cantores, porque Kardec termina ali, nesse segundo momento, dizendo assim, não existe diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material que se aniquila com a morte do corpo. Mas, quanto ao espírito, à alma, o ser essencial, imperecível, ele não existe, porque não há duas espécies de almas. Assim quis Deus, em sua justiça, para todas as criaturas, dando a todas um mesmo princípio, fundou a verdadeira igualdade. E eu queria falar disso por causa da igualdade. A desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento, mas todos têm direito ao mesmo destino, ao qual cada um chega por seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém às custas de outros. Eu acho que só Kardec. Fique à vontade. Isso é para ler e reler, né? Porque a igualdade, né, está na natureza da coisa. Quando você amplia o entendimento da questão sexual e inclui a dimensão espiritual da vida, essas pseudo-anomalias acabam. Passa a ser algo perfeitamente compreensível e fazendo parte da natureza, normal, algo normal, vamos dizer assim, né? É uma manifestação possível, é uma situação possível de acontecer, dentre tantas outras, E que né? precisa ser respeitada. Precisa ser registrado como algo natural, faz parte da experiência humana, como nós estávamos dizendo aqui anteriormente. é, quem de nós ainda não passou ou virá passar por experiências nessa área? Porque são necessárias ao avanço, ao aprimoramento espiritual. Teremos que conhecer todas as possibilidades no planeta Terra, o que o planeta nos oferece. Passaremos por todas elas, porque precisamos aprender, né? Então, acho que a doutrina espírita aí lança uma luz indispensável para a compreensão desse problema e a superação dos preconceitos. Sem falar, né, que mesmo dentro desse padrão social de heterossexualidade, quantas aberrações existem dentro desses padrões, né, do comportamento sexual no homem e do comportamento sexual da mulher. Quer dizer, quantas dificuldades, né, passam alguns espíritos na sexualidade dentro desse rótulo, ou de homem ou de mulher, né? Muitas das vezes cometendo atos, por motivos qualquer, que acabam refletindo, impactando não só a saúde física, como sua saúde emocional, né? Quantos companheiros têm dificuldade nessa área dentro desse padrão de sexualidade? Então, ainda tem esse aspecto. Então, não tem como olhar para o outro porque ele tem uma preferência que foge, né, daquilo que está estabelecido como padrão e achar que é uma aberração, sem também pensar que dentro daquilo que é estabelecido, né, como homem e mulher, do comportamento sexual, há aberrações. Isso é uma realidade. A Aí gente precisa sim, há considerar verdadeiras também aberrações, né? Há verdadeiras aberrações. as aberrações, é verdade. A gente precisa considerar também, como eu estava me referindo, que existe a questão da sociedade também, da saúde social, da saúde da sociedade como um todo, né? Saúde emocional da sociedade. É necessário, todos nós precisamos nos sentir incluídos, precisamos fazer parte de um grupo, de ter aceitação, troca afetiva, Isso, isso. pertencimento, justiça, né? Todos nós precisamos disso. Então, a nossa sociedade, nesse sentido, cria uma barreira, certas pessoas têm verdadeira ojeriza, verdadeira aversão
há pessoas que apresentam experiências na área afetivo-sexual, né? Então criam essas aversões, né, sociais, de grupo, né, numa verdadeira manifestação de adoecimento emocional social, Uhum. né? E isso pode ser também, já foi estudado, né? Existem aí teorias amplamente aceitas, como a teoria psicanalítica, que fala sobre isso, né? Essa dificuldade da pessoa lidar com aquilo que é diferente, né? Nesse caso, aquilo que é diferente faz a gente se sentir inseguro. A gente precisa do que é igual, a gente precisa pertencer e ser igual, se igualar a todos os outros para nos sentirmos fazendo parte, né? Então, isso também está falando da desenvoltura, do crescimento, do amadurecimento moral dos grupos sociais, Isso. E você né? falou, Nilo, desculpa, Nilo, pode seguir. Não, era isso. Basicamente era isso. Você falou uma coisa assim importante, né, da questão da moral. Quantos desses nossos companheiros que fazem parte desses grupos que nós estamos discutindo aqui, que têm um comportamento moral muito mais ilibado, né, trazendo demonstrações na sua vida, no seu cotidiano, na sua relação com a sociedade, traz um comportamento muito mais digno do que muitos que seguem um padrão fechado, quadrado, achando que, por ser um homem ou ser mulher, isso seria uma, vamos dizer assim, uma algo que está estabelecido, que ele está dentro de um padrão certinho, bonitinho. Quer dizer, esquecendo que não é isso. O que vai fazer, o que vai dar qualidade ao ser humano é o seu comportamento na relação com o outro ser humano. Não Isso aí. importa. Né? Então, quantos desses companheiros deram demonstração? Eu lembro até de um fato, muito rapidamente, se puder, quando estourou a AIDS, em que equivocadamente a AIDS foi considerada uma doença que só que surgiu por causa da homossexualidade, que se disseminou por causa da homossexualidade, que era um absurdo, não foi isso? Era o castigo de Deus para essas pessoas, né? Era Exatamente. dito assim, dessa forma. Isso aí foi uma reportagem feita de um rapaz, porque naquela época ninguém conhecia bem a doença e as pessoas tinham medo. Muitas pessoas foram colocadas para fora de suas casas pelos próprios familiares. Os hospitais não aceitavam. E ela teve o mesmo poder da tuberculose num certo momento, que jogava, tira daqui, porque é o seguinte, vai contaminar todo mundo. Exatamente, por causa desse medo, desse pavor. E um rapaz ele era empresário, tinha uma situação muito boa, ele fez do apartamento dele em São Paulo um verdadeiro albergue, dando assistência a essas pessoas que estavam abandonadas. Agora, detalhe, ele era homossexual. Então, ele teve um comportamento muito mais humano, num momento dificílimo, em que ele mesmo poderia ter os seus receios, os seus medos, e ele enfrentou isso e ele dava assistência a essas pessoas, tentava marcar consultas, tentava conseguir remédio, ele fazia o que ele podia dentro das possibilidades, ajudando um monte de pessoas literalmente abandonadas pela sociedade, pela família, sem direito a nada. E no Isso é final aquilo que você falou, né, Zé Carlos, que a questão sexual ficou associada à questão moral. Então, a homossexualidade, ela é um desvio de caráter. Agora, vamos ver aqui aquele heterossexual, aquele machão, que bate no peito para dizer eu sou macho, né? E ele bate em mulher, bate na esposa em casa, tiraniza os filhos. Nilo, mais grave que isso, meu amigo, se a gente pode pensar assim, mais grave que isso. Não foram exatamente esses héteros que acabaram levando para as suas esposas em casa a contaminação, porque se relacionavam com os mesmos homossexuais que eles tanto xingavam. Pois é. Farisaísmo pronto, é aquele negócio, a gente fica escondendo o jogo e aí acaba quantas pessoas, quantas famílias foram dizimadas, não por quê, mas porque o fulano de tal, que era sério, que era ilibaldo, que era o frequentador, e aí foi o transmissor para as suas famílias, para a sua esposa em casa, muitas das vezes, por conta do comportamento
farisaico, Pois é, calhorda, né? né? E quantos são, né, batem no peito para dizer que são machos, no entanto, se envolvem em questões financeiras, ilícitas, né, em desvio de dinheiro público, enfim, todo tipo de desordem moral, de caráter, mas é considerado um bom cidadão porque, né, é o padrão, cidadão padrão, né? Então, assim, isso é preciso, essa imagem é preciso ser quebrada mesmo e restituir a ordem das coisas, né? Amigos, nós vamos ter que parar porque a hora chegou. Eu vou deixar aqui para os companheiros de casa apenas uma última questão, mas é para os senhores pensarem, senhoras e senhores pensarem, porque a professora Chelsea traz mais uma informação que é muito importante, e traz entre aspas por causa disso. A maternidade para lésbicas, a paternidade para gays, o acesso a tratamentos clínicos e nomes sociais para os transexuais. São conquistas, são lutas árduas para se conquistar isso, para que se conquiste cidadania, o direito à cidadania, que é o básico, é o mínimo necessário para as pessoas continuarem vivendo com a dignidade indiscutivelmente necessária. A sigla é fundamental para lembrar que, embora todos eles sejam do universo LGBTQIA+, cada uma dessas pessoas sofre preconceitos e tem demandas específicas. Isso é um registro importante para a gente de casa, para aumentar o nosso respeito, o nosso olhar respeitoso, carinhoso, atencioso com esta turma que merece isso, né? Meus amigos, eu vou passar a palavra para cada um de vocês alternadamente, agora para as suas últimas conclusões e suas despedidas, tá bom? Vai lá, Nilo. Bom, eu agradeço muito, Arlindo, o convite para participar desse programa. Sempre sempre muito, nos acrescenta muito participar desse debate, nos coloca para pensar, nos coloca para nos aprofundarmos na doutrina espírita, porque realmente a doutrina espírita é um grande farol, ilumina, né, a nossa experiência de encarnado aqui. Então, agradeço mais uma vez. Obrigado, Zé Carlos, por essa oportunidade. E obrigado a todos que estão nos assistindo também. Espero que tenhamos trazido questões importantes para a reflexão de todos e todas. Fala, Zé. Eu também agradeço muito a oportunidade de discutir um tema tão sensível, né, hoje na nossa sociedade. E o que eu deixo aqui para as minhas despedidas é que entender que essas pessoas estão convivendo conosco. Quantos de nós têm familiares, próximos ou distantes, né, que fazem parte desse grupo? Se temos dificuldade ainda, por questões várias, de, de lidar com isso, que a gente tenha pelo menos uma coisinha: respeito. Respeito. Porque se acreditamos em Deus e se Deus nos criou, a gente deve entender que somos todos iguais em essência. Então, que nós possamos exercitar o respeito, para que aí, devagarinho, tendo mais compreensão, a gente possa um dia nos amarmos a todos, independente das nossas diferenças. Então, deixo aqui o meu abraço a todos, um prazer sempre muito grande, né? E um abraço também àqueles que nos assistiram. É isso, eu agradeço a vocês, meus amigos José Carlos e Nilo Nogueira, e aos companheiros e companheiras de casa, dizendo que eu estou feliz se conseguimos incomodá-los um pouco mais com um assunto deste porte. Mas é importante esse incômodo para todo mundo, para que a gente olhe com mais atenção e carinho para os nossos parceiros de caminhada. Estão ombreados conosco e não é à toa, não é em vão. Tem uma razão, uma boa razão. Nossa humanidade precisa ser retomada, né? Então, eu acho que nesse caminho a gente vai bem. Um beijo nos corações, muito obrigado, muita paz aos amigos Zé Carlos e Nilo. Meu agradecimento profundo. Muito obrigado.